Ei Dev, imagine que você está participando de uma entrevista para conquistar a sua primeira vaga como programador Python e o recrutador te faz a seguinte pergunta: me diga o que são e para que servem os caches e principalmente me informe quais são os tipos mais comuns de invalidação de dados nos caches que nós podemos abordar e me dê um exemplo prático de como você utilizaria cada um desses tipos de invalidação dos dados de cache que você escolheu para cada caso. Então vamos lá, porque saber responder uma pergunta como essa é um fator determinante que provavelmente será decisivo para o recrutador decidir se você será um candidato suficiente para aquela vaga e pode ser contratado pela empresa como programador, ou se você será descartado e estará abaixo dos níveis de quem soube responder essa pergunta. Beleza, vamos começar aqui pelo básico, tá pessoal? Que não é a pergunta central do que o recrutador fez. Porque a pergunta central do recrutador é: quais são os tipos principais de invalidação de dados no nosso cache? Porque ele, da forma com que ele fez a pergunta, ele já está partindo do pressuposto de que cache você já sabe. Esse é o mínimo que você precisa saber. Depois ele está perguntando para você algo que seria um diferencial. Aquilo que, se você souber, vai te colocar na frente de outras pessoas, que é as técnicas de invalidação de dados. Então vamos começar pelo básico do que você precisa saber. Cache é uma técnica para armazenar temporariamente dados da sua aplicação para que o acesso a ela seja mais rápido. Então imagine que você tem alguma informação na sua aplicação. Vamos pegar o caso da nossa plataforma .pythonando. Imagine que a gente tem uma aula e eu posso colocar essa aula em cache para o usuário. Porque quando ele clicar nessa aula, ela vai abrir instantaneamente. A gente não vai precisar calcular, buscar do banco de dados qual que é a aula, quais são os bytes dessa aula, qual que é a thumbnail e assim tudo mais. Porque se toda vez que ele precisar acessar essa aula, a gente precisasse fazer todo esse processamento, levaria um pouco mais de tempo. Então, uma das abordagens possíveis, não estou falando que a gente faz isso, tá? Até porque as aulas não são colocadas em cache, estou dando apenas um exemplo. Você poderia colocar as aulas dentro de um cache para que quando o usuário clicasse na aula, em vez de você processar todos os dados, você simplesmente busca da memória os dados da aula e não precisa realizar nenhum cálculo, nenhuma busca ao banco de dados MySQL, por exemplo, e você já entrega ela instantaneamente para o usuário, o que facilita muito a sua vida. E quando a gente fala de caches de servidores, em tempo de servidor, porque existe cache a nível de cliente, existe cache a nível de rede, mas aqui estamos falando de cache a nível de servidores para programadores back-end. Existem dois tipos. O tipo mais simples que a gente costuma ver é o Default Cache, que é o cache quando a gente armazena os dados dentro de um disco rígido. Esse tipo de operação, ela é utilizada caches em uma memória que ela é bem mais lenta, só que ela é uma memória muito mais barata. Então, se você precisa colocar em cache um volume muito grande de dados e precisa economizar, você pode utilizar uma estratégia de cache em disco rígido. Mas a estrutura de cache mais utilizada é o In-Memory Cache, que é quando a gente coloca os dados em memória. A gente pode utilizar ali para colocar os dados em memória RAM um Redis ou um Main Cache, por exemplo. Existem várias bibliotecas que fazem isso, tornando a nossa leitura e escrita muito mais rápido, mas é uma memória que é um pouco mais cara. Mas enfim, isso não é o tema abordagem, não é a abordagem temática principal da pergunta que foi feita pelo recrutador, porque o que ele queria saber mesmo é qual que é a limitação, invalidação dos dados dentro daquele cache. Porque todos os tipos de caches que a gente for trabalhar, eles vão ter uma limitação. Seja uma limitação pela memória RAM, seja uma limitação do disco físico ou uma limitação imposta pelo próprio programador. Vou dar um exemplo de cache que a gente tem dentro da nossa plataforma e é oficial, a gente realmente utiliza cache, que é as aulas assistidas recentemente. Eu poderia colocar aqui as aulas assistidas recentemente pelos usuários de todas as aulas que ele já assistiu. Só que a gente não faz isso para deixar mais fácil para ele, de uma estética um pouco mais agradável. A gente coloca as últimas 5 aulas que aquele usuário assistiu. Então aqui a gente está fazendo o seguinte, a gente coloca as últimas 5 aulas que ele assistiu e quando ele assiste uma nova aula e já tem 5 aulas que ele assistiu, a gente vai remover a aula mais antiga que ele acessou e adicionar essa nova. Essa é uma estratégia de cache. Aqui existe uma limitação não da memória do servidor, mas sim imposta pelo programador. O programador definiu
que dentro das aulas assistidas recentemente, somente terão 5 aulas. Poderiam ser 10, poderiam ser 15, poderiam ser 1000, mas a gente definiu 5 aulas, que é algo que a gente concordou que ficaria um valor legal para a experiência do usuário. Então, quando se eu tentar inserir um novo valor, 6 aulas, eu não vou conseguir. Então, o que vai acontecer? Como que eu vou invalidar os dados que já estão dentro do meu cache para eu inserir um novo? Isso é uma técnica de invalidação de dados. Qual dessas aulas que eu vou remover para inserir uma nova? Vamos supor que eu assista a aula de WebSockets dentro da Python Full. Qual dessas aulas aqui, a aula 5, 4, 3, 2 ou 1, será removida das aulas assistidas recentemente para eu adicionar uma nova? Então isso é um tipo de invalidação dos dados de cache. E existem alguns tipos de invalidação e aqui nessa aula a gente vai abordar os principais dele. Um dos mais utilizados é o LRU Cache. E nessa estratégia, caso o cache já tenha atingido sua capacidade máxima e seja necessário inserir um novo valor, nós iremos remover a informação acessada menos recentemente, ou seja, a informação mais antiga. Aqui, como exemplo, eu até coloquei, imagine uma plataforma EAD que deseja exibir as aulas mais recentes acessadas pelo aluno. Então aqui, quando eu assistir uma nova aula, qual que é a aula mais antiga que esse usuário já assistiu que está dentro do cache? A aula mais antiga que ele assistiu foi o Configurando o Ambiente. Então repare que quando o usuário assistir uma nova aula dentro da Python Full, vamos pegar uma aula qualquer aqui do Introdução ao Python. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar a aula aqui 26, laço for. Então, quando eu deixar ela rodando aqui para a gente poder assistir essa aula, ela vai ser colocada dentro do nosso cache. E alguma daquelas aulas terão que ser retiradas. Qual aula será retirada? A aula assistida de forma mais antiga, que é a aula 1, configurando o ambiente. Então agora, quando a gente voltar para home, deixa eu só ver quantos segundos passou aqui para ver se já foi atualizado. Aqui, beleza. Repare que a aula 26, ela está aqui, ela é a primeira. E qual foi a aula retirada? A aula mais antiga, que era a aula 1, configurando o ambiente. Então essa é a estratégia de LRU Cache. A aula acessada de forma mais antiga será o dado removido do cache. Nós temos uma outra estratégia que é o LFU Cache. E aqui é diferente do LRU, porque aqui não leva em consideração o tempo de acesso, mas sim os dados acessados menos frequentemente. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina que a gente está trabalhando com caches de arquivos, onde a gente vai colocar 5 arquivos para cada usuário dentro de cache da nossa aplicação. E nós vamos colocar esses arquivos mais acessados por usuários da nossa aplicação para diminuir o tempo de carregamento da página. Então imagina que aqui na nossa plataforma tem 5 arquivos, que tem vários arquivos que demoram muito para carregar quando ele acessa a nossa plataforma. E a gente vai colocar 5 desses arquivos para ser pegado direto do cache da máquina dele, para facilitar um pouco o processo e ser um pouco mais rápido. Qual arquivo eu vou colocar em cache? Beleza, já tenho 5 arquivos colocados ali dentro. Ele acessou um novo arquivo. Beleza, qual desses arquivos eu vou retirar para colocar esse novo? Eu vou retirar aquele arquivo no qual o usuário acessou menos vezes. Então aqui poderia ser uma aula, por exemplo. Vamos supor que a gente coloca as aulas que o usuário acabou de começar de assistir em cache para quando ele voltar a assistir seja muito mais rápido o carregamento. O que a gente pode fazer? As aulas que ele assistiu menos vezes, as aulas assistidas uma quantidade menor de vezes, é retirada do cache para inserção da nova aula que ele acabou de começar a assistir. Essa é uma estratégia para trabalhar com arquivos. Esse pode ser um exemplo de resposta que você daria para o recrutador que te fez aquela pergunta. O outro exemplo é o MRU Cache. Aqui, os dados removidos do cache serão os acessados mais recentemente. E este é um dos caches mais raros da gente ver, um tipo de invalidação mais raro. Por quê? A gente vai remover do cache aquele dado que o usuário acessou de forma mais próxima. Então o usuário acabou de colocar aquele dado em cache, a gente vai remover ele. Então olha só nesse exemplo. Imagina que você vai permitir o usuário de selecionar vídeos para ele assistir futuramente em cache. Então imagina aqui que o usuário estava na nossa plataforma e ele quer colocar algumas aulas que ele não vai poder assistir agora, mas ele quer colocar essas aulas para assistir futuramente. No YouTube você já viu algo tipo favoritos do YouTube, assistir mais tarde. Vamos supor que essas aulas do assistir mais tarde eu quero colocar em cache.
Então, o que a gente pode fazer? A gente colocou essas 5 aulas ali dentro do cache. E a aula que ele assistiu mais recentemente, ou seja, ele já assistiu alguma dessas aulas. Ele assistiu a aula 1, por exemplo. Quando ele fosse colocar uma outra aula, já tendo o limite cheio do nosso cache, a gente vai remover a aula que ele assistiu mais recentemente. Por que a gente remove a mais recentemente? Porque se o usuário colocou um vídeo para assistir no mais tarde e ele já assistiu essa aula, ou seja, ele acessou essa aula recentemente, é muito improvável que ele vá rever a aula, vai rever aquele vídeo porque ele já viu. Só se ele fosse querer ver 2 vezes, mas aí seria um caso muito específico. Aí a gente busca no banco de dados, faz todos os cálculos novamente e tá tudo bem. Se o dado não tiver em cache, ele vai levar alguns milissegundos a mais para processar e ter acesso àquela informação. Então esse é um exemplo claro do MRU Cache, que às vezes é muito abordado pelos recrutadores, porque muita gente tem dificuldade de encontrar um exemplo para dar nesse caso, porque é um cache bem raro mesmo. E esse exemplo do assistir mais tarde do YouTube, não estou falando que o YouTube utiliza cache, mas se o YouTube quisesse colocar os assistir mais tarde em cache, uma estratégia possível seria o MRU Cache, porque a aula que ele acabou de assistir, o vídeo que ele acabou de assistir no YouTube, muito provavelmente ele não vai querer assistir agora porque ele já acabou de ver. Então a gente invalida o dado que acabou de ser acessado pelo usuário. E um outro tipo de cache, que acho que aqui não precisa nem de exemplo, porque é um dos caches mais utilizados e você vai encontrar em abundância gigantesca na internet, é o TTL. Ou seja, a gente vai definir um tempo de expiração para aquele cache. A gente pode colocar tokens em caches, arquivos, informações de usuários. Cara, é infinitas possibilidades aqui. E é basicamente quando a gente insere uma informação dentro do cache, a gente determina um tempo de expiração. Ou seja, a gente vai colocar essa informação por 2 dias. Depois de 2 dias, as informações são removidas do cache, são removidas da memória e a nossa memória fica limpa. Basicamente é isso, a gente simplesmente define um tempo de expiração. 1 dia, 2 dias, 1 hora, 10 segundos, 1 ano e assim por diante. Aí o tempo que você for definir para aquele problema ali vai ser algo específico da plataforma que você esteja desenvolvendo. Então você tem que pensar o que faz sentido para você, quanto tempo você vai colocar naquele projeto que você está desenvolvendo ali. Então esses aqui, pessoal, são os tipos de invalidação de dados dos caches mais comuns e um exemplo de cada um deles. Então, fazendo uma revisão básica, o LRU Cache é quando a gente remove os dados que foram acessados mais antigos. Então, os dados mais antigos que estiverem no cache, a gente remove eles. O LFU Cache, ele leva em consideração a frequência. Então, lembra do F aqui no meio, ó, a frequência. Os dados menos acessados são removidos do cache. O MRU Cache é como se fosse o LRU ao contrário. Ele remove os dados mais recentes acessados pelo usuário. E o TTL, ele define um tempo de expiração para os dados ali dentro do cache. Passado o tempo definido pelo programador, os dados são invalidados dentro do cache e a gente pode inserir novas informações ali dentro. Certo, pessoal? E para quem viu a nossa plataforma aqui e ficou curioso de que plataforma é essa é a plataforma Pythonando, onde está hospedados todos os nossos cursos, como a Python Full, por exemplo, que caso você não conheça, é o maior curso de desenvolvimento web com Python e Django de todo o Brasil. Aqui dentro você encontra mais de 630 aulas em 140 horas de conteúdo, que vai desde o básico de Python, como você já viu aqui no módulo de introdução ao Python, onde você vai aprender sobre variáveis, entrada de dados, saída de dados, vários exercícios, até aqui a parte de arquivos binários, programação funcional e tudo mais, até conceitos avançados do desenvolvimento web, mesmo para quem está saindo do zero. Então você vai ver sobre observabilidade, você vai ver sobre como escalar suas aplicações, sobre cloud storage, cache, index no banco de dados, jobs em background, testes automatizados, mirrors, Django Channels para fazer aplicações em tempo real, Django mais Stripe para trabalhar com pagamentos online, Django Signals, cara, tem muita coisa, desde o básico da programação até conteúdos avançados. E uma das maiores vantagens é que dentro dessa nossa plataforma você pode agendar reuniões com professores para tirar todas as suas dúvidas, onde você pode sentar lá, abrir uma call com o nosso professor, ele vai compartilhar a tela dele, você compartilha a sua, você tira absolutamente todas as suas dúvidas. Temos a parte de análise de código, onde você envia o seu código, eles são corrigidos por especialistas humanos aqui dentro da Pythonando, te mostrando pontos positivos e negativos do seu código, o que você precisa melhorar, o que você fez de certo, o que você fez de errado.
para você poder melhorar ainda mais o seu código. Tem exercícios com correção automática, tudo gamificado, tendo level, experiência, premiação a cada 3 meses. Cara, tem muita coisa aqui dentro. Certificado gerado por todos os módulos. É de verdade a plataforma de ensino de programação em Python mais completa de todo o Brasil. Infelizmente, as vagas para Python Full nesse exato momento estão fechadas, mas pelo primeiro link da descrição, você pode entrar para a nossa lista de espera, porque assim que abrimos uma turma, você será avisado. Então é isso, agradeço a paciência e presença de todos vocês mais uma vez, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.